Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 619 e minguando até 671 dias, 25 de agosto de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Este é o título de blog diário de 619, com o título Acima das Estrelas de Deus, e com mais um novo subtítulo, né? Vou colocar esse novo subtítulo, Os Pais das Matérias, né? Parte um. Vou permanecer com esse título, mas eu vou acrescentar esse subtítulo, Os Pais das Matérias. É muito importante esse subtítulo, vocês relacionam isso nas suas consciências, com respeito, com carinho e com dedicação, e deixa de ser essa vítima social, ok? Entendendo que tudo que você manifeste é o que você é, entenda? Entenda isso, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a este para que vocês possam dar continuidade, certo? No trabalho, às vezes você quer, né, acessar um blog antes ou depois, vai estar na descrição do vídeo com muita praticidade para que vocês possam estar fazendo o trabalho de continuação, certo? De para que vocês possam ter consciência em tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? E também deixo a abertura desse título. A abertura desse título eu fiz 5 partes dela, né? Para que vocês possam compreender, é importante vocês assistir essas 5 partes da abertura. Eu dividi ela em muito, eu fiz essa abertura muito grande, e então eu dividi ela em 5 partes. É interessante vocês relacionar tudo isso nas suas consciências para saber como é que eu estou me comportando, certo? Dentro deste bloco diário. Não tire conclusões precipitadas, faça esse trabalho de conscientização em vossas consciências para que você possa deixar de ser essa vítima social, ok? Eu também deixo na descrição do vídeo um blog que é vou deixar essa abertura, esse blog diário vai ser a abertura, eu vou deixar ele fixado enquanto tiver, né, rodando o subtítulo, eu vou deixar ele fixado na descrição do vídeo. Todos os blogs diários vai ter essa abertura e também vai ter a abertura do outro também, certo? E eu sempre deixo as minhas descrições, ela sempre repete, né, um blog antes, um blog depois, a abertura, né, que agora eu vou colocar a abertura do subtítulo, e por fim, e por último, eu deixo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Eu tenho por hábito gravar 4 blogs, em seguida eu fazer a leitura corrida sobre tudo que fora dito nos 4 blogs diários, entendendo que os 4 blogs diários ele vai representar a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que tem na formação de Cristo e tudo aquilo que tem dentro da sociedade, fazendo essas relatividades em nossas consciências. Se vocês entender esse processo, né, que a gente se aplicamos, né, no trabalho social, né, que vocês às vezes estão inseridos nesse trabalho, vocês querendo ou não, vocês faz parte de tudo que Deus vier trazer esse mundo em juízo, ok? Entenda isso, faça esse trabalho em vossas consciências com respeito, com carinho, com dedicação, e tudo vai ficar
perfeito para que você possa compreender, ok? Entenda isso. Eu entendi que o meu gráfico ele estava muito desordenado, né, dentro do quadro. O meu quadro é pequeno, né, às vezes o espaço é esse que eu fiz esse quadro, é muito preciso, certo? Muito bom, eu gosto desse tamanho, muito legal, dessa forma aqui, ok? É o necessário. Mas aí eu uso esse quadro para que a gente entenda o que nós vamos estar falando. Cada círculo desse aqui vai representar uma coisa muito grandiosa, e se a gente estiver olhando, a gente vamos memorizando tudo. Isso é bom para as pessoas que estão, né, ouvindo, que estão vendo esse vídeo, é bom para mim também, para mim seguir os processos de conscientização, trabalhar as minhas expressões dentro deste blog diário, né. Eu sempre faço o blog diário e deixo ele aparecendo no quadro, e aqui eu fico apresentando os títulos, né, e isso é bom para que nós possamos, interagir isso em nossas consciências pelo aquilo que nós estamos vendo, ok? E estava tudo embolado aqui, né, e eu fiz uma especificação, e e coloquei ele mais certo para que a gente possa entender isso, certo? Aqui está o atômico é tudo aquilo que Deus guardou, que é espiritualidade. Aí nós vem aqui a partir do eletro, né, depois do terceiro milênio, Deus começou a trabalhar com Cristo, a formação de Cristo, ela é tudo aquilo que é ideologia. Aí vem a Bíblia significativa, né, a Bíblia significativa aí vai entrar, são 7 elementos da na 7, 8, eu coloquei 8 elementos da natureza, eu coloquei astronomia, astrologia, né, fauna, flora, né, e numerologia, eu coloquei anatomia por sexto, sétimo, geografia, e por oitavo eu coloquei gastronomia. Gastronomia, ela vai dar para nós os mesmos sentido do que fotorrealidade e fotorrealidade e fotoneurocientífica. A diferença de um e o outro que a foto aqui nós estamos usando as expressões, certo? As expressões. Quando a gente falamos da gastronomia, a gente vai entender aquilo que nós estamos comendo de expressão, aquilo que nós estamos dando de realidade para os nossos corpos. Tudo isso é uma forma ideológica para que vocês possam estar absorvendo esses tipos de relacionamento, porque é isso que vai trazer consciência para você, ok? Entenda isso. Então, a partir do terceiro milênio, Deus começou a trabalhar com Cristo, fazendo a introdução sobre tudo aquilo que já tem na natureza, né. É Deus que formou Cristo, né. Aí ele usou, né, todos os elementos do corpo celeste, né, o corpo mãe de todos os nós, o planeta Terra todinho. Aí ele usou o sol, Deus usou o sol, Deus usou a lua, né, usou tudo isso aqui para quê? Para trazer nós consciência, ok? Por que que tinha que ser assim? Às vezes a gente pergunta, né, a inocência pergunta: "Por que que tem que ser assim? Por que que não tem que dar uma realidade?" Porque se você vai olhar para o ser humano hoje, você vai entender que tudo que as pessoas falem para ele diretamente, ele censura, ele faz censura. Por exemplo, assim como os profetas veio trazendo uma mensagem para ele, as pessoas ficam incrédulas, e dessa incredulidade eles fazem uma censura, então eles começam a defamar aquilo que é correto para nós. Se ele defamar aquilo que é correto, eles destroem tudo que Deus construiu para nós, porque nossos atos manifestos, ele é muito grandioso. Da mesma intensidade que ele pode ser uma coisa boa, ele também é uma coisa ruim, com a mesma intensidade. Vê aí, tudo que você faz na vida, se você manifeste mal, você é essa pessoa mal. Se você manifeste bem, você é a pessoa bem. E tudo isso estava, né, veio ideologicamente para não haver censura sobre aquilo que é realidade para nós, entende? Hoje nós estamos trabalhando isso, tranquilamente, entendendo que as coisas de Deus são sagradas, não é coisa de você ficar fazendo piada, brincando, fazendo chacota um com o outro. Quando você respeita esse corpo celeste e tudo que tem dele, você respeita também Deus. Respeita aí as pessoas, os profetas, então você também está respeitando a Deus.
você está respeitando Deus, porque tudo que eles fazem com a provisão de Deus. Ninguém está fazendo a vontade dele, ninguém está vivendo a sua vida própria aí, certo? Fazendo as suas vontades. Todo mundo está inserido no trabalho social, fazendo a vontade de Deus. Então, vocês que são espectadores, tenha ciência nisso de todas as formas. Entenda isso, leva isso nas suas consciências com respeito, com dedicação e com carinho para que tudo possa dar certo até o final. Então, vamos lá. Então, sabemos que o atômico é tudo aquilo que é espiritual e Deus guardou. Então, vamos fazer a formação de Cristo? Vamos fazer. Então, vamos fazer um reino paralelo, né? Vamos fazer a formação de Cristo? Vamos fazer a ideologia? Vamos. Então, aqui está o eletro. O eletro começa a palavra. Palavra, aí fala Deus andou, Enoque andou com Deus, palavra. Começando aqui, palavra. Todos os rios de palavra pertencem ao Cristo, seja ela boa, seja ruim, ela é Cristo. Ela começa no nosso interior, aqui seria a vida, elas começam no nosso interior, e depois aqui no corpo emocional ela começa a dar um ato manifesto. Então nós temos esse eletro por fim, que é aquilo que nós manifestamos. Começa no nosso interior e termina aquilo que nós manifestamos. Isso é aqui que vai quando estiver no elétron aqui dando, manifestando, então nós vamos entender que aquilo que nós estivermos manifestando é aquilo que nós somos. Então nós vamos ter aqui duas possibilidades: ser realidade daquilo que nós somos, ou a gente criar ideologia, né? Ou fazer mentira para interesses pessoal, para enganar as pessoas, para roubar, para matar, qualquer coisa. Então, depois dos nossos corpos emocionais, vai ter uma imagem, e e essa imagem, se ela estiver indo para o seu interesse próprio por uma falsidade, ela vai ser ruim, mas se ela estiver dentro de um trabalho social ideológico, ela pode ter uma autoridade de Deus, entenda isso, ok? Então, aqui, o que eu quero dizer? Tudo que estiver preto aqui, que eu digo que é subatômico, é nós trabalhando com nossos corpos emocionais, certo? Mas de certo que os nossos corpos emocionais, que eu estou indicando que neutros, ele é apenas o neutro, certo? Neutro. E o Cristo ele vai ficar aqui por fora, aqui, eletros, representando a manifestação de um corpo comum ou representando a grandiosidade de tudo aquilo que Deus formou para esse corpo celeste. Por fim, aí nós vamos ter aqui o Cristo gloriado com Deus, o átomo. Eu fiz referência do átomo, que o átomo aqui tudo é Deus, o átomo é Deus, né? Então eu coloquei subatômico, que é representando o espiritual. Então Deus passou por tudo isso aqui, chegou aqui no relacionamento social, então ele vai ficar sendo gloriado o Cristo vai ficar sendo gloriado com Deus. O Cristo sendo gloriado com Deus, as pessoas vai ter ciência em tudo, vai ter consciência, vai saber de tudo que aconteceu, as Bíblias significativas, vai abrir os livros e tal. Então vocês vai ficar ciente de tudo, então vai acabar a confusão. Entenda? Entenda isso? Entenda aqui mais uma coisa nesse gráfico. Fazendo a referência aqui de novo, né? Nós temos aqui a química, né? Eu relacionei aqui átomos, próton, neutro, né? Elétron. A química, na minha ideologia, é tudo aquilo que você pode misturar para que você consiga ter a percepção de algo que tenha dentro da natureza, certo? Você misturou a espiritualidade de Deus sobre aquilo que já tem o oxigênio e tudo aquilo que essa mecânica do corpo celeste de Deus ela produz, então ela produz aqui, então nós temos aqui a física. Aí a física eu relacionei a oxigênio, nitrogênio, carbono e hidrogênio. Eu relacionei esses quatro para a gente ter uma base, ou seja, esse daqui é a mistura desse. Esse aqui existe por causa desse, certo? Você entende que o átomo, às vezes, tudo aquilo que é energia, que nós entendemos que é energia, ele é diferente do corpo mãe, diferente do mecanismo do corpo celeste de Deus, é diferente, e é diferente disso aqui que tem já tenha dentro da natureza, certo? É diferente. O que eu quero, quero que vocês entendam? Isso aqui existindo ou não, isso aqui vai existir da mesma forma, isso aqui vai existir. Isso aqui existindo ou não, isso aqui vai existir da mesma forma. Embora o próton que nós estamos relacionando à vida, o próton que nós relacionamos à vida, né?
que nós relacionamos à vida, ele é a fusão do átomo com a matéria. O fusão do átomo da matéria, o fusão do átomo com a matéria, então ele forma vida, ele forma próton, certo? Aí ele já começa a depender daquilo que é o corpo celeste de Deus, da mecânica de Deus, né, aí já começa aqui. Então a vida está aqui, o corpo está aqui. Aqui são vários corpos dentro da terra, né, que é o corpo mãe, vários corpos dentro da terra e todos estão lá, e ele faz as mesmas imitações de tudo que tem aqui. Então esse daqui vai depender desse, esse daqui esse daqui vai esse daqui vai depender desse, né, porque aqui vai estar os corpos inseridos aqui dentro, e esse daqui vai depender desse. Esse tempo aqui, por exemplo, por último aqui, o quarto elemento dessa ilustração, o quarto, presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito interessante. Por isso que eu voltei tudo para dar uma explicação de tudo de novo, por causa disso aqui, tempo. Tudo que você faça, você está no tempo, o nosso corpo está inserido no tempo. Tudo os planos, objetivos que foi formação de Deus, o Cristo foi na formação de Deus, tudo é relacionado ao tempo, é relacionado ao tempo. Tempo, metade de tempo, então foram divididos para trabalhar coisas específicas dentro da sociedade. O tempo, ele é muito fundamental. Ver que ele está bem fora, depois dos nossos corpos, depois do corpo mãe, depois dos nossos corpos, ele está bem fora. Por quê? Trabalha isso aqui separado. Aí o que você vai encontrar no tempo? O elétrons. Elétrons são as expressões, os atos manifestos. Aqui nessa postura aqui, ela já está caindo do ato manifesto, já não vai representar mais o nosso interior, já vai caindo já direto no ato manifesto. Caindo direto no ato manifesto, você vai ter duas chances, uma chance de acertar e a outra de errar, certo? Dependendo do que você vai fazer. Então o que que nós dividimos aqui no elétrico aqui? Qual é a expressão, os 2 manifestos que a gente estão trabalhando nesse blog diário? Quais são as 2 expressões que vai dar o relacionamento ao tempo? É fotorrealidade e fotoneurocientífica. Fotoneurocientífica são aquelas possibilidades que as pessoas criam para fazer a formação de Cristo ideologicamente, fazendo uma ideologia, fazendo um reino paralelo para chamar todo mundo em juízo, para que elas entrem em juízo sobre essas expressões que nós estamos recebendo. Aí as pessoas vão ganhando conhecimento. Ah, isso aí estava na Bíblia, né? Quem leu a Bíblia vai entender tudo que está sendo dito, entende? Então, fóton, elétrons aqui, quando ele está no ato expressão, o tempo, vai relacionar o tempo, certo? Quando ele está no ato manifesto, o elétron, quando ele estiver no ato manifesto, ele vai representar o tempo, vai representar a gastronomia, aquilo que nós estamos ingerindo de energia, sobre aquilo que as pessoas estão expressando, aquelas coisas negadas. As pessoas falam: "Ah, você é assim, assim". "Ah, é mesmo, né, eu me sinto assim mesmo". "Como é que você sabe?", né. Aí, entenda, isso que ou seja, vocês estão se alimentando de coisas, pode ser bom, pode ser ruim, mas eu só estou dando exemplos aqui para que vocês possam compreender. Então, o elétron relaciona realidade, aquilo que nós somos, aquilo que nós compreendemos da realidade, aquilo que foi certificado, aquilo que foi comprovado, certo? Aquilo que foi cientificamente bem relacionado a tudo aquilo que Deus fez, fala assim: "É assim mesmo que fez, tranquilo, vamos relacionar assim, vamos, bonitinho, tranquilo, todo mundo realizado, conectado com o planeta mãe, todo mundo conectado com o planeta mãe vai estar conectado também com Deus, porque Deus, ele é o criador de tudo. Quando nós cair dessa realidade, fotorrealidade, nós estiver nessa realidade, então a gente vai entender que Deus é o governo de tudo. Então ninguém vai ficar mentindo um para o outro aí, vai ficar fazendo medo na pessoa. Entenda que o átomo ele começa aqui, né, que o átomo é Deus e ele termina aqui, certo? No por fim, ele vai o Cristo vai ser gloriado com Deus. O Cristo sendo gloriado com Deus, representando aqui todos os que estão inseridos dentro desse corpo mãe, né, porque o Cristo ele faz referência aos nossos corpos emocionais, mas o corpo mãe ele não ganha sua modificação, ele não ganha, certo? Ele é da mesma forma, tudo que estiver aqui que Deus criou é isso aqui, né? Mas aí os nossos corpos é ele que fica formando o Cristo, é ele que forma o Cristo, certo? Se você tiver a consciência de ser gloriado com Deus,
tudo vai o Cristo vai permanecer por um sinal, porque os nossos corpos estão invertidos, mas aí você estiver sendo gloriado, tem as possibilidades de você estar gloriando com Deus, mesmo que esse trabalho que vai deixar um sinal na gente de que Deus levou todos os corpos em juízo, entenda isso? É Deus que faz todas as coisas. Vamos então para a expressão livre, entrando já nesses subtítulos, os pais das matérias, vai estar muito interessante. Vamos relacionar isso na nossa consciência. Vamos lá. Vamos fazer a leitura e depois nós vamos vir com a expressão livre. Vocês já sabem que a expressão livre, né? Não quer demais dizer que é tudo aquilo que é formação de Cristo, tudo aquilo que foi ideologicamente, fazendo um relacionamento, fazendo uma interação junto com aquilo que já tem dentro da sociedade. Às vezes eu leio parte do todo o contexto, depois eu venho me expressando sobre esse contexto, pegando aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá. Antigamente, nós, corpo de Cristo, tínhamos uma consciência mais forte e uma respiração mais forte. Poderíamos ficar mais tempo sem respiração e com uma consciência mais forte e mais precisa para exatas obras que executaríamos em nossas consciências. Hoje nós estamos respirando menos e mais lento, e com resultado médio. E o que era antes era mais cruel e soberbo sobre aquilo que pensamos e executamos com as nossas matérias em movimento. Isto explica soberba e superioridade sobre a matéria. Era nós lutando conosco mesma. Isto destruía tudo por um poder que não poderíamos dominar, sendo mais tóxico em relação à matéria que se movimenta, e, me, e menos força de menos forma, menos na força de pensamento, pois eles estavam apontando para as matérias que se movimentam e não para a humanização das matérias, e obrigando os seus mentores a brigar pelo um poder da matéria, representando as matérias e os controles das economias que movimentam as matérias, que se movimentavam no espaço de tempo, sendo a matéria explicando a matéria, sendo matéria explicando matéria, que se movimenta no espaço de tempo, explicando eu com a consciência de outro, e que se fazia Deus pelos deuses das matérias em movimento, se tornando inútil diante de nossas necessidades humanizadas, sendo nós representando nós mesmos, explicando a matéria que se movimenta no espaço de tempo. Vamos entrar de vez nesse contexto, né, eu tive uma complexidade para fazer a leitura, mas tudo bem, né. Se você estiver acompanhando, tiver o interesse, isso não vai atrapalhar que vocês tenham consciência. O contexto em si, ele é muito rico, mas como eu faço as coisas tudo de uma forma natural, eu não treino o texto, certo? Eu não me preocupo com aquilo que vai estar sendo apresentado, porque isso para mim, é uma forma correta de estar apresentando este blog diário, certo? Sem querer ser aquilo que, né, muitas pessoas entendam essa forma que eu estou me comportando, mesmo porque existe várias pessoas dentro da sociedade, são aquelas pessoas que têm muitas vocabulário, outras que têm menos vocabulário, pessoas que têm muito conhecimento, outros que têm menos conhecimento. Então, esse meio termos e esse meio comportamento é muito bom para que a gente possa seguir, certo? Entendendo uma coisa e outras. Vamos lá, então, para a expressão livre, vamos ler parte desse contexto e vamos para a expressão livre. Antigamente, nós, corpo de Cristo, tínhamos uma consciência mais forte e uma respiração mais forte, né? O que eu quero dizer? Antigamente, nós tínhamos vamos dizer, uma tecnologia mais evoluída do que essa ao nosso favor. O que eu quero que vocês entendam? Olha,
quando a gente está adormecido, por exemplo, em uma sociedade já que vem com crise e tal, você não tem consistência nela. Você, querendo ou não, você é manipulado por ela. Você é manipulado. Eu, por exemplo, eu nasci de uma família humilde. O meu pai minha família tem os seus costumes religiosos, a sociedade tem os seus costumes religiosos. Então eu vou me adaptando a esse ambiente do jeito que está. Então isso me torna uma pessoa mais fraco e menos e usando mais a matéria que está movimentando do que os meus pensamentos. As minhas realidade fica opressora pelo aquilo que eu estou cercado sobre aqueles corpos que têm entendimento neles mesmos, entendendo isso. Entendendo eles, ou seja, a tecnologia essa que nós tinha antes, era aquela confiança, aquela forma de realização, aquela respiração mais forte, você tem certeza de tudo. Embora naquele tempo era muito sanguinário, mas a gente tinha certeza em tudo que nós fizermos, mas hoje não. Pode olhar aí, né, até mesmo os astros que eles nascem crianças, para ele se formar uma fase adulta, um jovem ter consciência e se conectar de novo com Deus, demora um pouco de tempo, não é instantâneo, nasceu sabendo", não é isso não, porque os corpos deles são adaptados por essa sociedade, porque é essa sociedade que vai fazer com que ele entenda, faz uma mediação sobre uma coisa e outra, certo? Se eu não tivesse passado por esse processo todo que eu passei, da forma que Deus desenhou, vamos dizer isso, eu não teria a consciência que eu tenho hoje, não tinha experiência nenhuma. Imagina eu tivesse nascido aí, por exemplo, vamos falar isso que as pessoas entendem, num berço de ouro, pai milionário, tal, cheio de soberba, ignorância, arrogância e tal. Então, o que que acontece? Como é que eu ia saber como proceder, né, como falar com as pessoas mais humildes, como falar com as pessoas que têm mais conhecimento? Então é complicado. Então hoje nós somos, querendo ou não, nós somos adaptados a esta sociedade, ok? Todos, todos, todos. Poderíamos ficar mais tempo sem respiração e com uma consciência mais forte. Quando eu falei que nós poderíamos ficar consciência sem respiração, mais consciência, significa que a gente ela é aquela, por exemplo, um fôlego maior para você ter mais certeza, mais consciência em tudo, entenda isso. Poderíamos ficar mais tempo sem respiração e com uma consciência mais forte e mais precisa para exatas obras que executaríamos em nossas consciências. Hoje, nós estamos respirando menos e mais lento. Quando eu falei que nós estamos respirando menos e mais lento, nada cai do céu a resposta, você tem que buscar, você tem que explorar o campo, você tem que trabalhar isso, de a forma que você vai vendo, você vai relacionando, tudo é interativo junto com essa sociedade, ok? Entenda isso. Hoje nós estamos respirando menos e mais lento, né. Além de nós respirar menos, né, nós estamos respirando mais lento. A nossa respiração antigamente era mais forte, mais certeiro naquilo, hoje nós estamos respirando menos e mais lento, né, e com o resultado médio. Quando eu falo assim que, né, da ideia de respirar menos, a gente pode colocar aqui, ó, às vezes na atmosfera aqui, inserido o tempo e a atmosfera aqui dentro, certo? De uma certa forma, você pode trazer esse tempo aqui para dentro da atmosfera. Mas aí, o que acontece? Você pode colocar aqui respirando menos, que aí vai entender a atmosfera foi, né, foi mudada ideologicamente, as pessoas trouxe planos sobre elas, ideologia, criou várias outras ideologias, as pessoas ficou mais distância. A partir do momento que a foto neurocientífica foi vindo com uma grande intensidade, nós ficamos mais distantes da nossa realidade. Então o tempo muda tudo, o ambiente, muda o oxigênio, muda até aquilo que nós estamos respirando. Pra você ver, é fácil você entender que quando as pessoas estão unidas por um propósito divino, por exemplo, você vai vendo aí como que eles
vai conectando, a atmosfera vai mudando, o corpo mãe vai reagindo, que tranquilidade. Ela vai deixando as nuvens, o sol vai vir mais claro, mais bonito, as montanhas vai ficando mais bonita. Não significa que mudou, mas são as percepção, são aquilo que nós temos de percepção. As percepção é ela que faz com que a gente se conecte a tudo, entenda isso, são as nossas percepção. E o que era antes era mais cruel. Agora vamos voltar, né, falando antes. Além de nós ter aquela respiração forte, mais consciente, mais certo, não é só isso. Olha só o que é a segunda parte, olha. E o que era antes era mais cruel e soberbo, sobre aquilo que pensamos e executamos com as nossas matérias em movimento. Quando eu falei aquilo que pensamos com as nossas matérias, nós, por exemplo, hoje tem parte da sociedade que você, por exemplo, vamos falar dessa sociedade aqui para você entender como é que era antes. Tem pessoas que é rico, tem dinheiro, às vezes tem uma aparência boa, tal. Isso está nas expressões visuais, as pessoas ela tem empatia com isso, ela empate com isso, porque ela entenda que isso é um resultado, é uma coisa boa, entenda? Não que isso seja bom ou seja ruim, mas quando você faz esse contato, essa percepção diretamente com a matéria, você deixa de relacionar coisas boas, coisas que nós possamos pensar, educação, respeito, certo? Por exemplo, eu já vi muitas, eh Hum, mulheres que se apaixona por uma pessoa, né, mal educada, que depois ela se torna, uma a pessoa que ela acha que é bonita, ela se torna agressiva, então ela fica escravo daquela matéria, então ela acha que não consegue viver sem a pessoa, mesmo a pessoa sendo mal educada, maltratando ela, porque ela fez o contato diretamente com a matéria, ela não fez o contato sobre aquilo que é perceptível, que é uma percepção de uma consciência, respeitosa, educada. Então, quando eles faz contato diretamente com a matéria, eles se tornam pessoas mais agressivas, né, eles se tornam as pessoas mais desumanizada, porque eles não vão ter conhecimento. Então, antigamente era dessas formas. Vê aí qualquer coisa aí que as pessoas veem que tem muito dinheiro, as pessoas dão popularidade para isso, só porque tem muito dinheiro. É só para vocês entenderem, certo? Só porque, tem isso, é isso. Então as pessoas vai por quê? Ela já está apto a relacionar matéria, coisas materiais, matéria com matéria. Isso, né, é muito ruim, as pessoas ficam escravo. Olha, não tem problema você relacionar uma pessoa bonita, uma pessoa rica, não é nada disso, não é questão de mais nem menos, é questão de você ser perceptível. A pessoa tem muito dinheiro, mas é uma pessoa educada também. Então isso acrescenta para você, isso vem acrescentar. A pessoa tem muito dinheiro, mas você mesmo assim está lá, escravo da matéria. Não posso largar essa pessoa porque ele tem dinheiro, ele me provém, ele é o provedor, blá 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 blá, sei lá. Entenda isso. Então, a maioria das vezes os que mais ensina a gente são essa ideia do casamento, do relacionamento social, porque essas famílias que foram construídas, ela foi construída sobre essas ideias, idealismo, sobre a percepção da matéria, e não a percepção da consciência. Isso é muito ruim. E o que era antes era mais cruel e soberbo sobre aquilo que pensamos e executamos com as nossas matérias em movimento. Aí, se você quiser voltar lá atrás, você vai ver sangue, 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 brigando por fazenda. Rei Davi tem tanta fazendas, né? Rei Salomão tem blá, 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 um monte de coisa aí e tal. Cadê a sabedoria das pessoas? Cadê a consciência? Entenda, a riqueza é uma percepção de nossas consciências, é uma paz, sabe? Não é nada que podemos dizer matéria, certo? Isso deve ser trabalhado na sociedade, deve saber muito entender isso, né? Eu gosto muito, sabe, dessa forma que Deus está relacionando a mim diretamente, em específico, porque o que acontece? Eu, como um corpo emocional, já nascido dentro de uma sociedade, certo? Se Deus não me tratasse eu como Ele me trata hoje, eu acredito que eu ia me perder.
as possibilidades, meus corpos emocionais, né, sobre a soberba e o ascender. Não significa que eu não vou fazer isso, mas eu tenho uma percepção sobre isso. Eu tenho uma percepção sobre isso. Vocês entendem? Aí, o que que eu quero dizer? Então Deus faz as coisas certas, faz as coisas certas. Ou seja, Deus faz tudo as coisas certas. Aí eu vejo que a forma que ele me relaciona, dessa forma aqui que ele está me relacionando, sem, né, sobre sem provisão de nada, né, improvisando tudo aquilo com aquilo que nós temos mesmo. Aí eu entendo, falo, poxa, Deus respeitou eu pra caramba, né? Eu entendo isso como respeito, imagina. Porque você engrandecer o homem pela matéria é colocar fardo nele, assim, precipitadamente é colocar fardo. Eu vou ter que corresponder mais às pessoas, hoje não, estou livre, tranquilo, tá dando certo, não tá? Tranquilo. Eu falo com Deus: "Se vira aí com esses povos seu aí, certo? Que fizer isso mesmo, tá? Tá tranquilo". Mas aí eu fico leve, tranquilo, ó, né. Não significa que eu não tenho consciência sobre isso, que eu não tenho que, por exemplo, se Deus uma vez abrir a porta e prover uma forma, eu tenho que ter umas formas de administrativo, porque o dinheiro ele ainda vai trazer essas ideias de destruir, né, de você estar relacionando matéria, pessoas, você tem lá desrespeitando tudo, fazendo aquelas coisas que o dinheiro traz, né, eh entenda isso, a sabedoria e percepção da matéria, elas são coisas destrutivas. Pode olhar por tempo e você vai ver que ela é destrutiva. Faça a percepção da sabedoria, certo? Não significa que você não tenha que ter, o que você tenha que ter, você sabe, tudo é dentro da sociedade, nós temos que ter apenas essa percepção de uma consciência daquilo que nós podemos relacionar, ou um corpo e outro, entender o merecimento dele, entender o seu merecimento sobre aquilo, e você vai se responsabilizar sobre aquilo que Deus está entregando a você, para que você faça disso uma coisa boa. Entenda isso. Isto explica a soberba e a superioridade sobre a matéria, né? Era nós, antigamente, de novo, né? Tudo aqui que eu estou falando, vamos voltar lá de cima. E que o que era antes era mais cruel e soberbo sobre aquilo que pensamos e executamos com as nossas matérias em movimentos. Isto explica a soberba, a superioridade sobre a matéria. Era nós lutando com nós mesmos, ok? Isto destruía tudo por um poder que nós não poderíamos dominar. Ninguém pode. Nós podemos dominar a matéria? Não. O que nós temos são a relatividade. A relatividade, quando ela cai no ato manifesto, aqui no tempo, quando ela cai no ato manifesto, a relatividade, quando ela cai no ato manifesto, ela é uma coisa muito, eh, boa, sabe, para os nossos corpos, para aquilo que nós queremos nos realizar de uma forma correta. Entenda? Entenda isso? Ou seja, se você deixar ela aqui no corpo, essa relatividade ficar no corpo, essa sociedade correta ficar no corpo, você não vai conseguir relacionar ninguém, porque tudo é o tempo, tudo é uma espiritualidade, tudo é aquilo que você manifesta. O seu corpo, ele vai ficar neutro, porque ele vai sempre movimentar essas consciências, aquilo que você possa realizar no seu interior, né, ou aquilo que você pode manifestar no seu exterior, usando o tempo aqui, né. Entenda isso, muito interessante, para que vocês possam relacionar isso. Depois eu vou fazer uma especificação aqui, certo, que eu queria fazer, eh espírito, vida, corpo e a glória. Para a gente continuar aqui. Aqui no nesse grandiosa boniteza aqui, esse planeta aqui, o corpo mãe, tudo vai estar inserido aqui dentro, certo? Mas só para a gente entender. Então aqui vai continuar ainda sendo a ideia da vida, aqui vai ficar ainda sendo, no tempo aqui o ato manifesto, só que aqui é como se nós estivéssemos saindo do planeta. Não, não tem isso. Mas aí você quer tomar consciência, deixa que esse círculo aqui dentro da atmosfera aqui, deixa esse tudo aqui dentro da atmosfera aqui, tudo aqui dentro da atmosfera, isso aqui é um só, esses tudo aqui são um só, tá tudo aqui inserido aqui dentro, ok? Entenda isso.
Mas aí você entenda que quando você faz a percepção da matéria, você vai se destruindo. Você vai se destruindo, deixa tudo no ato manifesto, coisa boa, coisa ruim, no ato manifesto. Porque quando tiver no ato manifesto, você vai ter tempo de decidir se você vai querer relacionar ou não. Agora, que se você tiver aqui na matéria, na percepção da matéria, fazendo a percepção, aí você vai endeusar a pessoa só porque ele tem dinheiro, só porque ele tem um sexo bonito, e você vai ficar sendo maltratado só porque a pessoa é bonita para você? Não, eu não quero isso, não quero isso para mim. Tem muito mais, você pode ficar muito mais em paz, entenda isso. Era nós lutando com nós mesmos. Isto destruía tudo isto por um poder que nós não poderíamos dominar, sendo mais tóxico em relação à matéria, né, que se movimenta, e menos força de pensamento, né, mais tóxico a matéria e menos força com pensamento. Quando você faz a percepção da matéria diretamente, você fica destruído, certo? Destruído. Percepção da matéria, você fica destruído, você fica destruído. Percepção da matéria, você fica destruído, ok? Relaciona isso lá fora, de uma certa forma, para dar tempo para você saber se você vai querer ou não relacionar esse corpo a qual as pessoas estão te trazendo uma consciência. Pois eles estavam apontando para a matéria que se movimenta, né? Eles apontavam para a matéria, bom, para a matéria que se movimenta, fazendo uma percepção diretamente da matéria. Ah, você tem fazenda, vão lá tomar a fazenda dele, vão ficar com mais, né? Ah, ele tem mulheres, tá? Vão pegar todo mundo e vão fazer uma coisa só. Aí você vê, né? O reino de Davi, ele explica muito isso. Tem muito sangue na mão, né? Tinha muito sangue na mão de Davi, né? Que de certa forma, aí, entenda, é só para que vocês entenderem. Como a gente tinha respiração, mais confiança, nós tinha mais conexão, mas também tipo assim, tinha mais consciência nas nossas obras, mas também nós tinha mais violência, mais guerra, mais estupidez, mais, sei lá, qualquer coisa. É igual o dia de hoje. Hoje essa sociedade está bem, misturada, mas você pode fazer uma percepção daquilo que é força do pensamento, daquilo que é percepção da matéria, que as pessoas relacionam diretamente à matéria, sobre essa imagem do homem, Emanuel sacrificado, eles relacionam isso como um Deus, né? Emanuel foi sacrificado, Deus morreu por nós, Deus morreu por nós. Emanuel morreu, Deus morreu por nós. Quando tudo que eu estou dizendo a vocês estiver acompanhando esse blog diário, vocês vai ter consciência, certo? Você vai entender que Deus não morre, ok? Entenda isso. E não para a humanização da matéria, né? Pois eles apontavam para a matéria que se movimenta e não para a humanização da matéria, né? E obrigando os seus mentores brigar por um poder da matéria, representando as matérias e os controles das economias, né? Brigando para tomar fazenda, que movimentam as matérias que movimentam as matérias que se movimentam no espaço de tempo, né. Toda aquela época todo mundo movimentava os interesses sobre as matérias, né. "Ah, você tem muito dinheiro, então vou casar com você", né. Sendo a matéria explicando matéria. Aí está um resultado aqui que eu logo à frente foi dito, ó, matéria explicando matéria, sendo matéria explicando matéria, certo? O que que acontece? Quando a gente falamos essa ideia de matéria explicando matéria, é como se você quisesse ocupar o espaço do outro. É como se você quisesse estar no lugar de alguém fisicamente, não sabe que isso não dá certo. Fisicamente não dá certo. Porque 2 corpos não podem ocupar um espaço, não pode ocupar os mesmos espaços no mesmo tempo. Pode? Pode tentar aí colocar um dentro do outro, um corpo dentro do outro, não dá. Matéria vai explicar matéria, ou um dos 2 vai ter que morrer, um dos 2 vai ter que morrer, porque não dá para explicar, não dá, matéria não dá para explicar. Eu posso explicar uma espiritualidade, eu posso explicar uma matéria sobre a minha espiritualidade, ele pode explicar a minha matéria sobre a espiritualidade dele, certo? Invertendo.
Porque não pode, matéria com matéria não dá certo, não dá, certo? E quando a gente fazemos nossos relacionamentos, nós usamos esse elétron, que é o espírito flexionado, né, que é a glória de um corpo comum, nós usamos ele bem fora do tempo, ele cria uma polaridade sobre aquilo que possa ser correto, aquilo que possa ser luz, aquilo que possa ser treva, qualquer coisa, aquilo que pode ser alimento bom, alimento ruim, aquilo que pode ser, são várias coisas, fotoneurocientífico, fotorrealidade, aquele que pode ser realidade dos nossos corpos emocionais. Então, de forma que tudo que você relaciona no exterior vai ser uma espiritualidade. No ato manifesta uma espiritualidade, nada, nada, nada. Se ele me apresentar alguma ideia sobre aquilo que é emocional para ele, se aquilo que é espiritual para ele, aquilo que é emocional para ele, eu tenho que ouvir com meus olhos espiritual. Eu tenho que ouvir com meus olhos espiritual, porque eu vou entender que é emocional, certo? Eu falo assim: você está sentindo dor, beleza, tranquilo. Você caiu, machucou? Não, toma cuidado da próxima vez, tranquilo, você segue o seu caminho". Então entenda isso. Agora, quando as pessoas querem explicar matéria explicando matéria, não dá certo. Vê, por que que existe muito feminicídio dentro dos relacionamento conjugal? É porque um fica querendo explicar o outro, né. Sei lá, as pessoas veem tudo que às vezes isso vai dar muita explicação. Quando você estiver discutindo com alguém, você faz uma percepção de aquilo que você está manifestando. Fez uma percepção? Você está cobrando muito dos outros, é porque você não está dando, né. A pessoa é feia, né, é porque você é feio, não é os outros, é você que é a realidade. Você que está formando, você está manifestando a sua realidade, certo? Porque Deus de quando eu tenho a percepção daquilo que é realidade, daquilo que é bom, eu fico no ato manifesto, e eu fico no ato manifesto, então eu fico sendo gloriado pelo aquilo que é consciência, entenda isso. Mas aí, entenda, quando você interage, você vai querer explicar a sua esposa explicar a você, não dá certo. Pode até ser uma coisa boa, pode ser até uma coisa boa, você tenta explicar isso para outra pessoa, por exemplo. Tenta explicar isso para outra pessoa que: né, meu marido é isso, né, isso, aquele outro. Não, às vezes é você. Você pode dar uma relatividade, pode falar uma coisa justa sobre aquilo que é, pode fazer uma ideologia, mas você mesmo que está falando para outra pessoa, você não vai se de uma certa forma, se rea não, você não está se realizando com seu marido, você está se realizando com outra pessoa a quem você está confessando sobre esse seu marido ou sobre essa sua esposa. Por quê? Matéria não explica matéria, entenda isso? Matéria não explica matéria, certo? Eu posso ter uma consciência e tomar uma relatividade, de forma que eu tenho ouvido fazer uma percepção de uma consciência, eu fazer uma percepção de uma matéria, de forma que eu tenho que ter ciência que isso é separado. Sendo matéria explicando matérias que se movimentam no espaço de tempo. Explicando eu com a consciência do outro, né. É isso aí, muito bom, né. Olha essa explicação aqui, ó. Explicando eu com a consciência do outro, né. É aquilo, tudo aquilo que eu acabei de falar, não, né, não estava, sobre aquilo que eu comecei, sobre o casamento conjugal, né, não tinha percebido que isso é reali estava aqui nesse contexto, mas muito bem. Sendo matéria explicando matéria, que se movimenta no espaço de tempo, explicando eu com a consciência do outro. Que se fa e que se f e que se fazia Deus, e que se fazia Deus pelos deuses das matérias em movimento. Aqui, né, como a gente estão falando daquilo das percepções das guerras passadas, né, que as pessoas disputavam matéria com matéria, né, e hoje nó fazendo uma relatividade com hoje, por exemplo, né, fazendo essas interação com hoje é tudo espiritual, né, mas as pessoas ainda ela continua relacionando as mesmas coisas antigamente, mesmo porque nós temos a Bíblia significativa, ok? Entenda isso. Explicando eu com a consciência de outro, que se fazia Deus pelos deuses da matérias, né, em movimento, né. Aí você vai olhar lá, você vai ver Davi, né, e todas aquelas aqueles
profeta que foi relacionado na Bíblia significativa. Eles fazia deuses, né, ele fazia deuses pelos os deuses da matérias, né, em movimento. Ele fazia Deus pelos deuses, disputando uma coisa e outra, né, conquistando coisas que seja material, certo? Hoje nós não temos mais essa ideia de conquistar material. Nós temos a percepção da espiritualidade. A percepção da espiritualidade, eles nos faz a gente nos relacionar diretamente com Deus, certo? Sendo gloriado com Deus dentro da formação de Cristo. Explicando eu com a consciência de outro que se fazia Deus pelos os deuses da matéria em movimento, se tornando inútil diante de vossas necessidade humanizada, sendo nós representando nós mesmos, explicando a matéria que se movimenta no espaço de tempo, ok? Vou terminar esse blog diário, blog de 619. Vocês se inscrevam nesse canal, sinaliza esse vídeo, só se vocês estiver compreendendo tudo que está sendo dito, se isso for uma realidade para você. Fora disto, não há necessidade que vocês façam coisa alguma, só faça se você estiver ouvindo essa voz, estiver ouvindo, eu estou ouvindo, estou entendendo tudo, é isso mesmo, né? Deus é isso mesmo, dessa forma aí. Muito bem. Então você faz isso se você estiver consciência, se você estiver, eh, entendendo. Fora disso, desliga o vídeo somente, certo? Desliga, não precisa mais fazer contato mais com esse vídeo. Você vê um vídeo aí na internet aí, você olhou lá, o vídeo desse rapaz aí tá aparecendo na foto aí, beleza, tranquilo. Só não interesse, tá bom? Não precisa que vocês, se vocês não tá entendendo, tranquilo. Eu, da mesma forma que eu fico contente sobre aqueles irmãos que vêm, eu fico também contente pelas que ficam no caminho, porque se ela não veio, é porque é vontade de Deus, da mesma forma, ok? Entenda isso. Obrigado pela força, a força é sua, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.